Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A Advocacia Geral da União pede bloqueio de bens de 40 detidos por atos golpistas do último dia 8 de janeiro em Brasília. Ricardo Tapeba, chefe de saúde indígena, diz que mais de 1.000 Yanomamis foram resgatados nos últimos dias. Casos podem estar subnotificados. E você vai ver também. No segundo dia de viagem à Argentina, Lula participa da cúpula da CELAC, grupo que reúne 33 países latino-americanos e caribenhos. Brasil havia deixado o bloco em 2020. 4 anos depois da tragédia que matou 270 pessoas em Brumadinho, Minas Gerais, mineradora Vale, uma empresa de projetos e 16 executivos se tornam réus. Mais uma mulher acusa Daniel Alves de violência sexual. O jogador segue preso na Espanha. Na véspera do aniversário de São Paulo, vamos conhecer histórias de quem escolheu a cidade para construir a vida. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. Quatro anos depois da tragédia de Brumadinho, a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os acusados pelo rompimento da barragem em Minas Gerais. Entre os réus estão 16 pessoas, a mineradora Vale e uma empresa de projetos. O processo criminal foi distribuído para a 2ª Vara Federal de Belo Horizonte. As pessoas físicas foram denunciadas por homicídio qualificado pelas 270 mortes na tragédia, por crimes de poluição e contra a fauna e a flora. Entre os acusados está o ex-presidente da mineradora Vale, Fábio Schwartzman. A Vale e a empresa de projetos e consultoria Tuvisud também vão responder pelos danos ambientais. Os réus não comentaram a decisão da Justiça Federal. Na ação, o Ministério Público Federal descarta a possibilidade de acordo por causa da gravidade da devastação provocada pela lama de rejeitos de mineração em mais de 500 quilômetros do leito do rio Paraopeba. A aceitação da denúncia evitou que os crimes ambientais prescrevessem. A data limite seria nesta quarta-feira, dia em que a tragédia de Brumadinho completa 4 anos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, havia determinado a agilidade por parte da Justiça Federal. Se os crimes ambientais prescrevem, essas pessoas jurídicas não respondem por nenhum delito, já que não existe a previsão para responder por crime de homicídios, por exemplo. Esse tipo de delito já é próprio das pessoas físicas. Quem vai decidir lá na frente se os réus são culpados ou não são o corpo de jurados. O rompimento da barragem do Feijão aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Em 4 anos, o IML de Belo Horizonte recebeu 1.004 corpos ou segmentos. Além da identificação dos mortos, foram realizadas 400 reidentificações. Todos os 267 que já foram identificados primordialmente. Depois disso, novos segmentos dos mesmos 267 foram sendo encontrados. Isso é uma reidentificação. 3 pessoas seguem desaparecidas. De acordo com o IML, quanto mais o tempo passa, mais precária fica a situação do DNA para uma possível identificação. Mesmo assim, as buscas dos bombeiros no local da tragédia e o trabalho dos legistas no IML não têm prazo para terminar. Nós estaremos na luta até o fim. Enquanto estiver sendo feito busca, nós estaremos a postos para resolver todas as questões que surgirem a partir de Brumadinho. Nós temos essa preocupação. Integrantes da Força Nacional do SUS chegaram a Roraima para ajudar na crise humanitária nas terras Yanomami. Mais de 1.000 indígenas já foram resgatados. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças morreram nos últimos 4 anos por contaminação de mercúrio, desnutrição e fome devido ao impacto do garimpo ilegal na região. Os primeiros 12 profissionais de saúde da Força Nacional do SUS chegaram a Roraima para ajudar na crise humanitária ao povo indígena Yanomami. As equipes vão se dividir no atendimento na capital e também dentro da reserva indígena. A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista afirmou que 47 crianças Yanomami estão internadas no Hospital Infantil da cidade.
Os adultos também sofrem com as doenças. As principais causas de internações são diarreia, desnutrição, pneumonia e malária. Quando eu falo em operação de guerra, não é figura de linguagem, é todo momento pousando e decolando aeronaves, trazendo e levando pacientes graves. Nós acreditamos que pelo menos, acho que mais de 1.000 indígenas do povo Yanomami nesses últimos dias foram resgatados. Um hospital de campanha já está sendo construído em Boa Vista. De acordo com o secretário de Saúde indígena, um outro hospital deve ser construído dentro do território Yanomami. Mas a nossa intenção é levar um desses hospitais de campanha para dentro do território indígena Yanomami, para a região de Surucucu, levando uma estrutura mínima com profissionais, com materiais, com insumos, tentar recuperar todo o esquema de vacinação que foi fragilizado. Nós temos mais de 700 pacientes na casa de apoio indígena e nós queremos desafogar aquele espaço porque são condições insalubres. O hospital de campanha vai ajudar muito nisso. Em Brasília, representantes do Grupo de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil foram ao Supremo Tribunal Federal e se reuniram com os assessores do ministro Luiz Roberto Barroso. Eles cobram a retirada de garimpeiros ilegais do território Yanomami. Que também o ministro determine a abertura de créditos extraordinários para que essas entidades, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, a Polícia Federal, tenham recursos para fazer essas complexas operações. O garimpo na terra Yanomami avança junto com a devastação ambiental na área. O crescimento de invasores, combinado com a destruição da floresta, provocam graves danos aos povos indígenas, principalmente no cultivo e na produção do próprio alimento. Então, o garimpo invadiu as aldeias e essas comunidades estão à mercê do crime organizado. Eu não falo garimpeiros, eu falo crime organizado porque são muitas pessoas armadas, coagindo, não se intimidam com a presença da Força Aérea Brasileira. Então, nós precisamos, de fato, implementar o plano de desintrusão. O presidente Lula esteve aqui no último sábado, se comprometeu com a retirada desses garimpeiros. Precisamos pensar numa ação eficiente que consiga retirar os Yanomami dessa situação catastrófica. No segundo dia de viagem à Argentina, o presidente Lula voltou a falar sobre a reintegração da América Latina. O enviado especial Kennedy Alencar acompanha tudo de perto em Buenos Aires e conta os detalhes. Na sua primeira viagem internacional, o presidente Lula corrige um grande erro da política externa do governo Bolsonaro, que foi a saída da CELAC. Bolsonaro deixou a CELAC em janeiro de 2020 porque discordava da presença de Cuba, Nicarágua e Venezuela no bloco. O retorno do Brasil à CELAC permite ao país voltar a ser líder na América Latina e, ao mesmo tempo, fazer um contraponto ao Canadá e, sobretudo, aos Estados Unidos. Esses dois países não participam da CELAC. Assim, Lula dá um freio de arrumação e equilibra o jogo geopolítico nas três Américas. O presidente Lula lamentou a decisão de Bolsonaro, que foi tomada há 3 anos. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros, desde a redemocratização, nos empenhamos com afinco e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica, baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, quando o meu antecessor tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC. É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa à CELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo. O presidente Lula criticou as tentações autoritárias que até hoje desafiam a democracia na América Latina e agradeceu aos países da CELAC que condenaram os atos terroristas e golpistas de 8 de janeiro. Quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. O presidente brasileiro também disse que as crises globais dos anos recentes, como a pandemia, a mudança climática e as tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia, exigem uma resposta em bloco dos países. Lula defendeu que, para enfrentar a nova globalização, é preciso que antes haja uma integração entre os países latino-americanos.
As diversas crises que vivemos hoje no mundo demonstram o valor da integração. A pandemia do Covid-19 evidenciou os riscos associados à excessiva dependência que temos de insumos fundamentais para o bem-estar de nossa sociedade. Isso não significa que devemos nos fechar ao mundo. Salienta apenas que essa integração será feita em melhores termos se estivermos bem integrados em nossa região. Para completar a sua primeira viagem internacional, Lula vai amanhã ao Uruguai, país que faz parte do Mercosul, junto com Brasil, Argentina e Paraguai. O Uruguai anunciou a intenção de negociar um acordo de livre comércio com a China. Se esse acordo sair, ocorreria a implosão do Mercosul. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que os termos da intenção uruguaia não estão claros e que a mensagem que Lula quer transmitir é a da importância de fortalecer o Mercosul como bloco político e comercial. Esse será o principal tema da reunião de amanhã em Montevidéu, entre Lula e o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou. E vamos já ao vivo ao Buenos Aires conversar com o nosso comentarista, o Kennedy Alencar, enviado especial à Argentina. Kennedy, não é por nada não, mas o Lula vai ter que ter muita lábia para convencer o presidente uruguaio, Lacalle Pou, a não assinar esse tratado de livre comércio com a China. Inclusive, o Lacalle Pou estava hoje aí na CELAC, redobrou essa disposição de assinar com a China. Não sei se ele está valorizando muito o passe, mas o Brasil vai ter que negociar, provavelmente entregar alguma coisa em troca, se quiser manter o Mercosul unido. Boa noite, Kennedy. Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, eu acho que é o segundo ponto que você abordou. Ele está valorizando o passe e ele quer uma negociação com o Mercosul. Por quê? Porque o presidente Lacalle, ele até pode negociar um acordo de livre comércio com a China, mas para assinar esse acordo, ele tem que sair do Mercosul, porque é preciso da concordância do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Brasil e Argentina são completamente contra, porque são países que têm uma indústria forte. E a entrada da China num acordo de livre comércio com o Uruguai, e o Uruguai continuando no Mercosul, bombardearia, romperia o Mercosul. Portanto, o Lacalle Pou está valorizando, sim, o passe. Amanhã vai ser uma negociação tensa em Montevidéu. Em outros momentos, o Uruguai já teve essa ideia e não interessa para o Brasil. Aliás, é um contencioso que o Brasil tem com a China. O Lula fará um contraponto aos Estados Unidos na questão da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, mas ele também fará contrapontos à China, porque a China procura entrar nos espaços latino-americanos por meio de acordos bilaterais. E para poder negociar com o Uruguai sai do Mercosul, ou ele tem a concordância dos demais sócios. Amanda? Kennedy, eu gostaria que você também falasse exatamente sobre isso, o significado do retorno do Brasil à CELAC. A CELAC agora é um nome que a gente vai ouvir falar muito, Augusto, assim, até desconhecido, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Foi criada em 2010. A ideia era ter um contraponto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que nos últimos anos seguiu um rumo muito conservador e perdeu credibilidade perante vários governos. Apoiou o golpe na Bolívia, tomou partido na questão da Venezuela. A CELAC é um fórum latino-americano e caribenho e não tem a presença dos Estados Unidos nem do Canadá. Permite que esses países possam ter políticas latino-americanas em comum. E a importância é o Lula corrigir um erro do governo Bolsonaro, como eu falei mais cedo, que saiu em 2020 porque não queria a Venezuela, nem a Nicarágua, nem Cuba no bloco. E o Brasil, com a entrada na CELAC, voltando como voltou agora, recupera o seu lugar no mundo, rompe o isolamento ao qual nos levou o Bolsonaro com aquele projeto pária, e ele ficava completamente isolado no mundo nesse sentido. Kennedy, agora rapidamente, só para a gente concluir, o Lula manteve algumas reuniões às margens da cúpula da CELAC, inclusive com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. O que foi tratado? Olha só, essa reunião com Cuba é muito importante, porque quando houve o impeachment da Dilma, o golpe parlamentar de 2016, Cuba não aceitou o embaixador do governo Temer. E desde então, lá em Havana, segue o encarregado de negócios. O Lula agora, com essa bilateral, ele retoma uma normalidade nas relações entre Cuba e Brasil, que estavam inclusive interrompidas, porque o Bolsonaro também tinha um contencioso com Cuba e não queria ter relações com Cuba. Portanto, é a retomada de uma relação que foi muito boa nos governos petistas, e essa bilateral de hoje foi pedida pelo Díaz-Canel, pelo presidente cubano,
Boa noite para você, Amanda, e para o Augusto. Encerro aqui a participação hoje. Muito obrigado, Kennedy. Obrigado pela sua participação. E olha, vamos agora falar de Brasília. O homem que foi flagrado quebrando o relógio centenário no Palácio do Planalto passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. O repórter Igor Damasceno acompanha esse caso e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Igor. O que o suspeito disse ao juiz? Olá, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda e a todos que nos acompanham. Antônio Cláudio Alves Ferreira ficou calado durante toda a audiência de custódia. Ele está preso no presídio de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, e é investigado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa e incitação ao crime. O suspeito foi preso no início da noite de ontem e hoje a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele, em Catalão, no interior de Goiás. Os agentes apreenderam um celular e documentos. O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, quebrando o relógio produzido pelo francês Balthazar Martinot no século XVII e trazido para o Brasil pela família real francesa no século XIX. As investigações ainda apontam que o Antônio Cláudio já tinha passagem pela polícia pelos crimes de receptação e ameaça. Voltamos ao estúdio. Igor, e a Advocacia Geral da União pediu hoje também um bloqueio de bens de mais algumas dezenas de investigados, não foi isso? Exatamente isso, viu, Amanda? A AGU pediu o bloqueio bancário de mais 40 investigados. Ao todo, 92 pessoas e 7 empresas tiveram os bens bloqueados pela Justiça Federal. De acordo com a Advocacia Geral da União, Amanda, todas essas pessoas estão diretamente envolvidas nos atos extremistas e golpistas do último dia 8 de janeiro. O valor total dos pedidos para os bloqueios ultrapassa 18 milhões de reais. Esse seria o valor estimado pelos relatórios sobre os danos causados pelos atos antidemocráticos. Os relatórios foram apresentados pelo STF, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E aqui em São Paulo, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da estudante de medicina da USP, suspeita de desviar quase R$1 milhão da festa de formatura da turma. Segundo o Procon de São Paulo, a empresa contratada para gerir o dinheiro dos formandos se propôs a realizar a festa, assumindo o prejuízo financeiro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na casa de Alícia. Nós já constatamos que tinha tablet, celular, o carro também apreendemos, documentações. Segundo a polícia, o material apreendido vai ser analisado pela equipe de investigação para esclarecer os fatos e se houve a participação de outras pessoas no crime. Uma amiga próxima de Alícia prestou depoimento hoje e integrantes da comissão de formatura também devem ser ouvidos. Depois de dizer a membros da comissão de formatura que havia investido R$800 mil numa corretora financeira e caído num golpe, a estudante assumiu ter usado parte do dinheiro em benefício próprio para pagar despesas pessoais. A justiça permitiu a quebra do sigilo bancário da jovem para identificar o destino do dinheiro. A análise preliminar da documentação, as primeiras movimentações do banco já foram de PIX, não propriamente para investimentos. Não era dela o dinheiro era da comissão de formatura, o dinheiro era dos alunos. Se ela passou a usar isso como se fosse dela, crime. Isso agora vai depender do inquérito policial para demonstrar se realmente foi caracterizada essa conduta praticada. Em reunião com o Procon, órgão de defesa do consumidor de São Paulo, a AS Formaturas se comprometeu a entrar em contato com os alunos para realizar a festa em janeiro do ano que vem. O contrato inicial não previa pela empresa a realização da festa. Tá? Eles só iam fazer a administração dos valores e a cobertura fotográfica. Agora, no sentido de tentar rever esta situação como posta hoje, os prejuízos causados aos consumidores, a empresa está se propondo a fazer a realização da festa, absorvendo parte deste prejuízo e complementando a arrecadação que falta dos alunos. Mesmo se comprometendo a realizar a festa, a AS Formaturas, que fez a transferência dos valores indevidamente, também será investigada.
Amanhã é aniversário de São Paulo. Para alguns moradores, esse dia tem um simbolismo único. São pessoas que não nasceram aqui, mas escolheram a capital paulista para viver. Conheça essas histórias na segunda reportagem especial do aniversário de São Paulo. Cara, eu sou apaixonado por São Paulo. Se alguém um dia me fala, vamos morar em outro estado, em outro país, eu vou falar não. Aqui tudo floresce, aqui tudo cresce, aqui tudo reproduz, aqui tudo vai. 3 vidas, 3 histórias que se confundem com a da cidade. Um pedacinho do Nordeste em plena capital. Na Moca ou no Bexiga, um sotaque e um jeitão italiano, belo. Na Liberdade, a cultura oriental marca presença. São Paulo tem uma população maior que a de muitos estados. Aqui você encontra gente que veio de todos os lugares do Brasil e do mundo. Pessoas que chegaram em busca de uma oportunidade ou fugindo de guerras ou da fome. E não é que procurando uma vida melhor. Eles ajudaram a construir uma das maiores metrópoles do mundo. O Eduardo veio do Chile, limpava terrenos. Hoje, ele é um dos peritos criminais mais requisitados do Brasil. Tem escritórios em outros estados e países. São Paulo, como cidade, me deu tudo que eu tenho até hoje. Tá? Me deu essa esposa fabulosa, me deu meus filhos, me deu minha casa. A minha empresa surgiu, cresceu internacionalmente graças a São Paulo. Tudo o que eu fiz em São Paulo deu certo. E parece que São Paulo não me viu como um estrangeiro, me viu como mais um filho, abriu os braços e me permitiu ser mais um cidadão paulista. Assim como o Eduardo, a cidade contribui para construir a história de muita gente. Paulo veio de Pernambuco aos 2 anos, lutou muito. Hoje, ao lado do irmão, ele comanda uma empresa com dezenas de funcionários e filiais em outros municípios. Eu sou um cara que eu sou fã de carteirinha de São Paulo, né? Além de morador aqui, sou um cara que curto muito essa cidade e não tenho pretensão nenhuma de sair daqui. São Paulo é uma cidade que abraça o imigrante nordestino, como sou, né? E então tudo que eu tenho hoje é graças à cidade de São Paulo. Para o paulistano raiz, a data também é motivo de festa. O ator e diretor de teatro Sérgio Bucchi, nascido e criado na capital paulista, conta que não troca São Paulo por lugar nenhum do mundo. Aqui nós temos tudo que é cultura, arte, esporte, entendeu? O paulistano, ele é muito mão de obra, ele é muito solidário. Eu estou vendo agora, com essa dificuldade depois da pandemia, as pessoas ajudando, contribuindo no que pode e no que não pode, entende? Mais do que uma escolha pessoal, Sérgio atribui a paixão que tem pela cidade ao estilo da metrópole, gigantesca e ao mesmo tempo acolhedora. E foi aqui em São Paulo que eu consegui tudo, né? Consegui meu chão, consegui meu teto, e eu tenho que agradecer a Deus e agradecer por estar aqui, né? A Petrobras anunciou o primeiro aumento do ano da gasolina. O valor do litro para as distribuidoras vai subir mais de 7% a partir de amanhã. E com a notícia já viu, né? Muita gente correu aos postos de combustíveis para tentar economizar. Após 45 dias da última redução da gasolina, o preço volta a subir. O consumidor não percebe quando abaixa, só quando sobe, né? Só quando sobe, isso é verdade. Quando vai falar em aumento, aumento vai ser amanhã. Hoje já está com o valor do aumento e é uma sacanagem isso. O Leandro ficou sabendo do aumento e correu encher o tanque. Eu uso pouco carro, mas já para adiantar um pouco a economia do aumento, né? O litro da gasolina vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31, 23 centavos a mais na saída das refinarias. Só que o preço final ao consumidor depende de outros fatores. Além do valor cobrado pelas refinarias, tem os impostos e a margem de lucro do distribuidor e do fornecedor.
E tem mais, o posto de gasolina tem liberdade para definir quanto vai cobrar pelo litro da gasolina. Orienta-se o consumidor a não efetuar o abastecimento naqueles postos que já estão repassando o reajuste antes mesmo de receberem isso da sua refinaria ou da sua produtora. Este estabelecimento em Osasco, na Grande São Paulo, ainda aguarda a definição do grupo, mas o reajuste deve ser de 18 centavos. O litro deve passar de R$ 4,67 para R$ 4,85. Existe liberdade para que os proprietários dos postos aumentem ou diminuam esses preços de acordo com as suas condições econômicas e suas regras de mercado. O PROCON, neste momento, está monitorando os preços dos postos de combustíveis e irá divulgar ao consumidor, na semana que entra, a média de preço praticada nos postos de combustíveis do estado. O Marcos usa bastante o carro. Roda cerca de 250 quilômetros por dia. Ele vai ter prejuízo com o aumento. Aumenta a gasolina, aumenta tudo, para a gente ficar ruim, para trabalhar é difícil, o lucro cai, 50% do lucro fica na gasolina. Aumenta o valor da corrida para vocês ou não? Não, nem a pau. Nunca. O Departamento de Compliance da Petrobras aprovou o nome de Jean Paul Prates para a presidência da empresa. O senador foi indicado pelo presidente Lula em dezembro e pode assumir a chefia da estatal na quinta-feira, após reunião do Conselho de Administração. Prates já afirmou que os preços dos combustíveis não dependem apenas da Petrobras. A arrecadação do governo federal alcançou 2,210 bilhões de reais no ano passado, 8% a mais que em 2021. O crescimento da economia e o aumento da inflação e da taxa de juros contribuíram para a alta. Foi o maior volume arrecadado desde o início da série histórica, em 1995. Hoje, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que o país rejeita aderir à ideia de criação de uma moeda comum na América Latina para transações comerciais. A proposta foi colocada em discussão ontem entre o governo brasileiro e argentino. Mas o que significa, afinal, na prática, a criação de uma moeda comum? Ela traria quais benefícios para os países do bloco? É o que você vai ver na reportagem de Anderson Arcoverde. A situação econômica da Argentina é uma das justificativas do governo brasileiro para defender a criação de uma moeda comum entre os dois países, mas também é o principal motivo da desconfiança de alguns economistas sobre a ideia. A proposta ainda não está clara. Segundo o memorando de intenções assinado pelos dois governos ontem durante a visita do presidente Lula à Argentina, será criado um grupo de trabalho para discutir os termos dessa integração financeira. O governo faz questão de dizer que a proposta de uma moeda comum não tem nada a ver com a de uma moeda única, como ocorre com o euro na União Europeia. Tanto o peso argentino quanto o real aqui no Brasil continuariam existindo e sendo usados normalmente. A nova moeda seria apenas para facilitar as importações e exportações entre os dois países. Um dos motivos é que, com a crise econômica, a Argentina tem visto sua moeda desvalorizar rapidamente, com inflação anual de quase 100%. Hoje, um real vale 36 pesos e um dólar vale 185 pesos. A situação faz o país perder reserva. Ou seja, na prática, os empresários argentinos não conseguem dólares para pagar as importações. E como desde 2020 o Brasil perdeu para a China a posição de maior parceiro comercial dos argentinos, o governo acredita que com a moeda comum poderia reaquecer as transações com o país vizinho. Ela permite que hajam maiores negociações comerciais entre os países que compõem o bloco. Ela passa a ser a nova unidade de referência, que muitas vezes é o dólar, tá? Então esse é o principal ponto positivo se for uma moeda comum. Mas a diferença entre a economia argentina e a brasileira é o principal motivo de críticas daqueles que acreditam que a medida não vai funcionar. A ideia de criar uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina não é boa, porque existem muitos desequilíbrios macroeconômicos diferentes entre os países. A Argentina, por exemplo, vive um período de hiperinflação já há muito tempo. O Banco Central não consegue controlar a inflação no país. Eles passam por um problema que a gente chama de dominância fiscal, onde o desequilíbrio fiscal
controla, né, domina a atuação da política monetária, a atuação do Banco Central. Então, sem resolver esse desequilíbrio fiscal, que no fundo é um desequilíbrio derivado do conflito distributivo, é inviável fazer essa união monetária, não só com a Argentina, como qualquer outro país da América Latina. Outra proposta prevista no acordo entre os dois governos é o financiamento das exportações brasileiras por uma carta de crédito do Banco do Brasil. O governo brasileiro afirma que o banco não assumiria risco, porque seria criado um fundo soberano para cobrir as negociações. Isso daí pode incorrer num custo muito elevado do Tesouro, porque aí o governo vai ter que fazer um provisionamento para essas operações com relação ao risco de crédito. Então você vê que não é fácil resolver esses problemas nessa criação da moeda comum. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, 7h30 da noite, estamos de volta. Uma boa noite. Até lá.